E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu falei, né, o meu primeiro tema da palestra ou aula vai ser sobre a criança interior ou o conjunto de neuroses e a repetição dos padrões de comportamento que a gente tem e que leva-nos para o relacionamento na vida adulta. Bom, a criança interior é um termo usado para todas as experiências vividas na infância e como essas experiências são entendidas, né? As crianças na infância e início da adolescência, elas ainda não desenvolveram adequadamente a percepção de mundo e nem o conhecimento para poder filtrar as informações que chegam do ambiente até ela, né? Nesse ambiente em que ela está inserida. Então, elas recebem tudo de uma forma muito intensa, podendo ocorrer interpretações erradas, e a partir daí elas vão criando verdades absolutas e criando um conjunto de neuroses que geram mecanismos de defesa e que elas levam para a vida adulta. Bom, a partir dessas verdades absolutas aprendidas, a criança cria estratégias para poder lidar com as situações que ocorrem dentro da casa em que ela cresceu ou dentro do ambiente em que ela está inserida. Então, todo ser humano ele tem dois princípios. O principal é a manutenção da vida e o segundo princípio é de ser amado. Por pior que seja o comportamento de uma pessoa, ela vai estar sempre em busca de ser amada, compreendida, protegida, acolhida. Se uma criança vive em uma casa onde todos apresentam comportamentos violentos e gritam, ela vai entender que para ser amada ou conseguir amar a outra pessoa só vai ser através de comportamentos violentos, né? Ou através da violência, ou através de gritos, né? Bom, ou se uma criança vive em uma casa onde só recebe amor via sedução, tendo que ser sempre a boa criança ou a criança perfeita, a criança ela vai para a vida adulta desempenhando esses papéis aprendidos na infância e na adolescência, né? Só que quando ela cresce e começa a se relacionar com pessoas com padrões de comportamentos diferentes, né, dá-se início a choques imensos, pois as estratégias de se conseguir amor, né, atenção, são totalmente diferentes nesse novo relacionamento. E esses padrões, essas estratégias de se conseguir a atenção, elas não funcionam na vida adulta, né? Vale lembrar que nesse momento de conflito e choques de realidades, algumas pessoas, né, regridem emocionalmente e nesse processo de regressão aparecem os comportamentos que antes elas apresentavam quando criança para conseguir atenção e amor. Bom, dentro disso, os principais traumas de infância e os mais comuns que a gente carrega para a vida adulta e nas relações amorosas são abandono e rejeição. Mesmo quem nunca foi rejeitado ou sofreu abandono se sente assim, pois as crianças, dentro da sua compreensão infantil de mundo, percebem em alguns momentos que foram rejeitadas ou abandonadas. A gente pode dar exemplos quando uma mãe sai para ir ao trabalho, ou à feira, ou ao mercado, e mesmo essa mãe voltando, a criança se sente abandonada. Ou quando a mãe não dá a mamadeira ou não dá a atenção na hora que a criança chora, ela pode se sentir rejeitada. Fica um registro de abandono. Bom, mas é bom ressaltar, né, que os pais dão para os filhos o que eles podem e o que as crianças precisam, e não necessariamente o que as crianças querem, né? Os pais já trazem em si, né, problemas emocionais, ambientais e culturais. Então, na vida adulta, pessoas que têm esse registro de abandono, eles se comportam de algumas formas. E uma dessas formas mais presente é abandonar os relacionamentos, né, terminar os relacionamentos antes desses relacionamentos serem terminados. Então abandonar relacionamentos antes de serem abandonados,
né? Ou ficam criando, essas pessoas ficam criando um monte de armadilhas ou justificativas para serem abandonadas e confirmar aí a sua verdade de que realmente ela iria ser abandonada e que todo mundo a abandona, se colocando no papel de vítima o tempo inteiro e jogando normalmente a responsabilidade no outro e não se responsabilizando pelo seu comportamento. Pois essa pessoa, normalmente ela fica o tempo inteiro se auto-sabotando. Bom, quem sofreu abandono, né, quem tem esse registro, né, de abandono, tem essa percepção, é muito comum se comportarem da seguinte forma: se entregando muito nos relacionamentos, tendo dificuldade de colocar limites, que no primeiro momento é extremamente apaixonante, uma pessoa que se mostra totalmente aí apaixonada e fazendo tudo pelo outro. Normalmente a gente chama isso de homem ou mulher polvo, né, que são pessoas que querem cuidar da vida inteira do outro, na grande maioria da vida dos seus parceiros de relacionamento, e não deixam o outro fazer nada. E com o tempo, todo esse comportamento de cuidado, né, passa a ser realizado através do uso da força, do uso do poder e da humilhação. Traição é um traço muito forte de crianças, né? Em adultos. Traição em adultos é um traço muito forte em crianças que crescem com pais que normalmente usam os filhos para conseguir seus intentos, né? O filho vira uma espécie de moeda de troca ou passa a fazer parte de um joguete na relação dos pais. Isso normalmente acontece muito em processos de alienação parental. Essas crianças, ao se tornarem adultos, elas fazem tudo usando a sedução como um mecanismo muito presente nos relacionamentos. Elas usam a sedução como uma moeda de troca e quando se seduz o tempo inteiro, é muito mais fácil trair, né? Pois qual é a graça de seduzir se eu não conquisto quem foi seduzido? Bom, essas crianças elas se tornam adultos sedutores profissionais. Pessoas que têm registro de desamparo ou abandono na vida, né, adulta, são as crianças que se mataram para fazer as coisas direito, ficaram o tempo inteiro, né, ou todo o tempo querendo corresponder com as expectativas dos pais e agradar os pais, né, e não foram correspondidas, elas não conseguiram a atenção nessa tentativa de agradar os pais, mesmo elas fazendo tudo para agradar. Elas ficam chamando a atenção dos pais e não conseguem. E quando crescem, né, ficam se sentindo desamparadas e abandonadas. Bom, quando chegam nessa fase adulta, né, elas passam a fazer tudo sozinho, não dependendo de ninguém, se mostrando adultos muito fortes, independentes, autossuficientes, que adoram se envolver com pessoas mais sensíveis, pessoas mais inseguras, exatamente para poder se manter no controle e não correr o risco de se sentir abandonado mais uma vez. Porque essas pessoas elas criam, né, a ideia de que quando eu controlo a vida do outro, né, quando eu tenho o poder sobre o outro, dificilmente eu vou ser abandonado. Então, crianças que não conseguiram ser elas mesmas e foram humilhadas, né, esse tipo de criança que não consegue ser elas podem vir de uma mãe, né, ou um pai extremamente amoroso, né, mas são pais que sufocam essas crianças, impedindo que ela nunca consiga realizar seus desejos, pois normalmente o pai ou a mãe eles vão estar sempre dizendo como as coisas devem ser feitas ou faz, né, as coisas no lugar de ensinar a criança a fazer, ou simplesmente não deixam a criança fazer do jeito dela. Essa criança cresce sem a possibilidade de sentir raiva, né, dela mesma, né, ou frustração, pois a raiva e a frustração ela vem exatamente dos erros, né, que ela poderia ou deveria cometer, ou tentar fazer as atividades sozinhas e não conseguir. Mas como é que uma criança, né, vai ter raiva de uma mãe ou um pai que aparentemente é tão legal, que faz tudo por ela, né, que está sempre fazendo tudo por ela? Dificilmente, né, a gente conseguiria olhar para uma pessoa e sentir raiva dessa pessoa que tem esse
cuidado exacerbado com o outro, né? Principalmente quando é uma criança. Bom, os pais eles sempre vão tentar fazer o melhor que podem fazer pelos filhos, e nesse intuito eles acabam errando. Os pais precisam deixar os filhos ter as suas próprias experiências, né? Ter experiências ao errar, ao cair, ao acertar, a ter raiva, tristeza, alegria, amor, chorar, brigar, né? A diferença vai estar exatamente em como os pais vão ensinar essas crianças a passarem por tudo isso, né? Tem um ditado que fala, né, que excesso de água mata a planta, né? E a diferença do veneno para o remédio está na quantidade. Então, essa criança ela vai crescer e se tornar um adulto com dificuldade de colocar limites, carregando peso no mundo, né? E é difícil tentar fazer tudo que o outro deseja, ou tentar o tempo inteiro, né, o tempo todo corresponder às expectativas do outro. A única forma de você ser você mesmo é simbolicamente matar esse pai ou essa mãe interior. Aquele pai e aquela mãe que você idealizou, né? Aquelas figuras que você criou nas suas expectativas de figuras maternas e paternas. É você conseguir o seu processo de individuação e descobrir quem você é realmente. Nesse processo de individuação, né, para que você possa descobrir quem é você no mundo, se faz necessário a gente parar de repetir os padrões criados pelos nossos pais, né? Porque é na família que é a família que forma e deforma, e é na família que surgem ou nascem todas as nossas neuroses. Bom, na psicanálise o que conta é o motivador e não o comportamento. Então, paixão, né, é um processo químico que dura por volta de 2 anos e passa. Então, o que o adulto vai buscar nas relações amorosas é o que ele reconhece. Nós só reconhecemos o que conhecemos. Quando vem um sentimento ou uma emoção, né, que não reconhecemos, nós não entendemos esse sentimento ou essa emoção, né? Por isso que as feridas da infância vão determinar o comportamento do adulto. Todas as emoções que a gente aprende a perceber, elas acontecem no máximo entre... deixa eu só corrigir. Todas as emoções a gente aprende a percebê-las no máximo entre 8 a 10 anos de idade, né? O que entendemos e sentimos, o que entendemos de sentimento e emoções até essa idade é o que a gente vai reproduzir para o resto da vida. Quando a criança cresce em uma família que a gente pode dizer desajustada, né, uma família que tem muita briga, pouco espaço para diálogo, ela tende a reproduzir esses comportamentos. E quando adulta, né, ela cria brigas do nada, não existindo na grande maioria das vezes um motivo plausível para que essa briga surja, né, para que tenha um motivo para gerar uma briga. Na família, né? Na família é o pai quem coloca os limites e regras. E as mães normalmente colocam aí as percepções, né? Ensinam, né, as crianças a ter uma percepção da sensação, né, e a percepção de afeto, carinho e etc. Bom, segundo Freud, entre os 5 e 8 anos de idade, né, é que surge o complexo de Édipo, ou, na verdade, quando o complexo de Édipo se conclui. Isso para meninos. E o mesmo processo, segundo Jung, ocorre com as meninas, que seria aí o complexo de Édipo invertido ou o complexo de Electra. Bom, é nesse momento em que ocorre o processo de castração e os limites e regras são colocados.
E isso vai ajudar a criança a criar sua própria identidade, a estabelecer limites, né, do processo psíquico, do prazer e aprender a lidar com as suas frustrações. Bom, se a criança cresce em uma família ou em um lar onde ela nunca é suficiente, ou sempre dizem que ela nunca é suficiente, né? Porque existe uma diferença onde ela cresce em um lar, onde ela nunca é suficiente, ou ela sempre escuta alguém falando que ela nunca é suficiente, né? Onde ela é sempre comparada com o outro ou não reconhecida dentro das suas próprias capacidades físicas e habilidades, né? Essa criança, quando ela ficar adulta, ela vai se relacionar com pessoas que vão continuar fazendo ela se sentir incompleta. Vai continuar fazer com que ela se sinta incompleta, insuficiente. Muito mais do que uma pessoa faltante, né? Porque o ser humano é um ser faltante. A gente está sempre, né, buscando algo que nos complete. Bom, essa criança vai crescer com a autoestima muito abalada, né? Com a autoestima baixa ou com a baixa autoestima. É no lar que ensina, né, é na casa que a criança está inserida, ou no ambiente que essa criança está inserida, né, que é ensinado que ela é uma pessoa especial, que ela tem características e habilidades boas. A gente acaba acreditando que a criança só sofre, né, quando ela vai para a escola ou começa a se sociabilizar. Mas é também em casa que se destrói a autoestima das crianças. Quando a gente volta, né, quando a criança volta para o cenário que sofreu a dor, a tendência é ela infantilizar. Então vamos levar para um adulto também. Então é regredir para a idade em que ela sofreu essa dor, que seja um bullying, um abandono ou uma violência qualquer. Então a gente precisa ter muito cuidado para se envolver com as dores infantis, porque se faz necessário domesticar as nossas neuroses para que a gente possa ter um relacionamento sadio, pois as relações amorosas nada mais são do que encontro de neuroses. Por isso que eu costumo falar que amar é uma escolha, né, consciente, e paixão uma escolha inconsciente. É no amor que a gente escolhe, né, se manter ou manter um relacionamento, mesmo sabendo, né, desse choque, né, desse encontro de neuroses, né, que fazem com que esse relacionamento progrida. Bom, o prazer ele vem dos imprints do prazer, né? Vem do que você aprendeu como sentir prazer, né? Das fases do desenvolvimento da sexualidade freudiana, né? Das fases anal, oral, fálica, que aí é na fase fálica que dá-se a conclusão do complexo de Édipo, e dos períodos de latência e a fase genital. Quando a gente corta aí os padrões de comportamento, né, o ambiente vai cobrar, né, para que esse padrão retorne, né, para que esse padrão reapareça.